Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver que um grupo de pesquisadores usou um algoritmo de inteligência artificial Deep Learning chamado para classificar galáxias. É um algoritmo super poderoso, ele tem muitas aplicações e as galáxias são um exemplo perfeito. Mais uma vez mostrando que a inteligência artificial, machine learning, tudo isso é muito bem-vindo e muito bem aplicado na astronomia. Vamos tentar entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre para vocês, a cada dia que passa, a aplicação das técnicas de inteligência artificial na astronomia só vem crescendo. A astronomia, se você pensar bem, ela é o caso ideal para você aplicar as técnicas de inteligência artificial. Primeiro, você tem uma grande quantidade de dados. Dados, se a gente pode dizer, se o universo é infinito, você tem dados infinitos. Estrelas, galáxias, planetas, exoplanetas, seja lá o que for, é uma grande quantidade de dados. E a aplicação dessas técnicas, basicamente, é em procurar padrões. E é isso que você quer. Na astronomia, como em quase tudo na nossa vida, a gente quer procurar padrões, a gente quer classificar as coisas. Então você quer saber quais são as maiores galáxias, quais são as menores galáxias, aonde está tendo formação de estrela, aonde não está, onde tem buraco negro com tal massa, aonde não tem. Planeta, você quer classificar ele quanto ao tamanho, quanto ao raio, quanto à densidade, quanto à atmosfera, ter atmosfera ou não, ou seja, tudo, basicamente todos os dados na astronomia, todos os objetos que a gente observa, tudo isso está sujeito a um tipo de classificação, está sujeito a um reconhecimento de padrão que a gente chama, e por isso que machine learning, inteligência artificial, todos esses métodos, algoritmos são muito aplicados. Nós já trouxemos aqui, acompanhamos até a conferência de imprensa onde o algoritmo do Google estava sendo usado para ajudar a descobrir exoplanetas, por conta da curva de luz, que você tem uma característica, então você procura aquele padrão no mundaréu de dados que você tem até encontrar. Entre as técnicas de inteligência artificial, né, eu já trouxe aqui várias para vocês, determinados tipos de filtro, redes neurais convolutivas e tudo mais, mas dentre todas essas existe uma chamada de Deep Learning. O Deep Learning ele é muito aplicado a reconhecimento de face, reconhecimento de texto também. O Deep Learning é muito aplicado. E se você pensar de novo, bem, você pode pensar que, por exemplo, uma galáxia é como se fosse uma cara, né? Uma galáxia ela tem a carinha dela. Ela tem o núcleo, ela tem ali o seu halo, ela tem ali os seus braços, às vezes ela é elíptica, às vezes ela é irregular, ou seja, ela tem uma carinha. É como se tivesse ali várias pessoas na multidão, são as várias milhões, trilhões de galáxias espalhadas pelo universo. E os astrônomos querem classificar essas galáxias. É muito difícil fazer isso na mão. É praticamente impossível. Você tem trilhões de galáxias. Como que você vai fazer para dizer todas que são espirais, todas que são elípticas, todas que são irregulares, todas que são lenticulares e por aí vai? Então, você pode pensar, pensa muito bem, que uma galáxia é como se fosse um rosto. E você pode tentar aplicar, então, um algoritmo de reconhecimento de face no caso das galáxias. Você vai lá, treina uma base de dados e com essa base de dados treinados você sai reconhecendo a sua base de dados observacionais. Basicamente é isso que o algoritmo de Deep Learning faz. Você tem que ter duas bases de dados, uma de treinamento e uma observacional, onde você vai aplicar a sua técnica. Então o algoritmo vai na sua base de treinamento, ele aprende os padrões. Então, por exemplo, galáxia espiral tem aqueles bracinhos, galáxia elíptica mais redondinha, né? E por aí vai. Então ele vai aprendendo esses padrões, depende do que você dá para ele aprender. No caso do rosto, você pode pegar, eu quero as pessoas que têm nariz mais pontudo, então você dá o nariz para ela classificar, e depois ele sai caçando aquilo ali. Basicamente, nas galáxias acontece a mesma coisa. Então você tem que ter um grupo de treinamento, que a gente chama uma base de dados de treinamento, e depois a base de dados observacionais, que é onde você vai aplicar o seu algoritmo que foi
treinado. Muito bem, então um grupo de pesquisadores resolveu testar o Deep Learning na classificação de galáxias, mas a ideia deles foi a seguinte: não vamos classificar a galáxia quanto à forma, quanto a nada disso. Existe uma fase na vida das galáxias em que elas estão formando muita estrela, e existem regiões aonde essas estrelas estão se formando. Quando uma estrela está se formando, ela tem uma tonalidade mais azulada, e por isso essas regiões são chamadas de pepita azul. Então, os astrônomos eles querem procurar galáxias que estejam nesse estágio evolutivo, para fazer N tipos de estudos. Então, eles vão atrás da pepita azul. Isso aí seria o parâmetro que ele está dando para o algoritmo dele ser treinado. E como que foi feito o treinamento nesse caso? Nesse caso específico, os pesquisadores pegaram um grupo de treinamento feito através de uma simulação. Exatamente. Então eles pegaram um algoritmo de simulação, um algoritmo super poderoso de simulação de galáxias, e simularam vários tipos de galáxia, com várias massas, com tudo, com todas as características, com a pepita azul, sem, ou seja, simularam uma grande quantidade de galáxias. Nessas simulações, como a simulação é controlada, então você consegue ali montar a galáxia bonitinho para treinar bem o seu algoritmo. O algoritmo foi lá, aprendeu os padrões nesse banco de dados de treinamento que foi criado por simulações, e depois os pesquisadores pegaram esse algoritmo treinado e aplicaram num conjunto de dados do Hubble, chamado CANDLES. CANDLES é um dos grandes projetos que o Hubble tem, que fica analisando galáxias e atrás dessas galáxias nesse estágio de formação. Algo que, para o ser humano fazer, é praticamente impossível. Você ficar ali olhando galáxia por galáxia e marcando qual delas que tem essa região, essa chamada pepita azul, é algo praticamente impossível. Você precisa de algo automatizado para fazer isso. Então eles pegaram o algoritmo, treinaram o algoritmo nos dados simulados e aplicaram o algoritmo nos dados, na base de dados CANDLES do Hubble. Faltou eu falar o nome da simulação, né? A simulação que eles rodaram é o conjunto de simulações chamado VELA. É um conjunto de simulação muito, muito moderno para simular galáxias. Quando eles aplicaram esse algoritmo, eles se surpreenderam com o resultado, porque o algoritmo encontrou as galáxias com pepita azul. E além disso, ele ainda foi mais do que os pesquisadores ainda imaginaram. O algoritmo mostrou que esse tipo de característica, essa pepita azul, ela só acontece em galáxias que estão dentro de um determinado intervalo de massa, coisa que os pesquisadores nem desconfiavam antes de rodar o algoritmo. Ou seja, o Deep Learning se mostrou uma técnica muito eficiente para classificar as galáxias de acordo com o reconhecimento de uma determinada característica da galáxia. Bem, vamos aos problemas, né? O Deep Learning é um algoritmo muito bom, ele é muito usado, reconhecimento de face, reconhecimento de texto, agora em galáxias, mas ele é considerado uma caixa preta. Por quê? Quando a gente treina o algoritmo, e quando ele aplica ele numa base de dados, a gente não sabe qual pixel ou qual pedaço daquele grupo de treinamento que a gente fez que ele está usando para classificar. Isso aí torna o algoritmo uma caixa preta, então é complicado você saber disso. Em contrapartida, os algoritmos, por exemplo, de rede neural, a gente sabe. A rede neural informa para a gente qual é o pedaço do dado de treinamento que ela está usando para fazer aquela classificação. Porém, a rede neural não serve muito bem para reconhecimento de faces. E passa o nosso amigo helicóptero. Mas tudo bem. Então, o Deep Learning tem esse problema. Óbvio, né? Os pesquisadores falaram que isso aí não está finalizado, eles precisam fazer vários testes, eles precisam testar num grupo maior, eles precisam rodar mais simulações, eles precisam afinar tudo isso. Mas uma coisa que eles deixaram, que é bem clara para eles e para todo mundo, é que para fazer esse tipo de classificação, para você poder rodar essa grande quantidade de dados, hoje você precisa de algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, não importa o algoritmo que seja, contanto que ele seja bem treinado, bem programado, todo redondinho, ele vai trazer resultados incríveis para vocês, como trouxe nesse caso. Então, como eu falo sempre, se você é da área de ciência da computação, se você está estudando isso, se você é da engenharia de computação, ciência da computação, nem sei como que chamam os cursos mais nessa área, mas se você é dessa área, ou se você é da área de física ou da área de astronomia e tem ali uma certa habilidade com programação,
invista nessa área de Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, tudo isso, porque é uma área que precisa de muita gente trabalhando, é uma área que precisa de muita gente ali fazendo os algoritmos, fazendo os códigos, testando. Esses pesquisadores mesmos falaram, a gente precisa testar cada vez mais para a gente poder chegar numa conclusão de qual o algoritmo que é legal para classificar galáxias, para classificar estrelas e tudo mais. Aí você vai ter uma biblioteca de algoritmos. Quando você for fazer o seu trabalho, você vai ali e usa aquela biblioteca. Mas para isso é preciso ter muita gente. Como é uma área relativamente nova, então é um campo totalmente aberto. Então eu aconselho, se eu puder dar um conselho, né? Eu aconselho a todos que são dessa área, ciência da computação, informática, engenharia da computação, física e da própria astronomia, que gostem de programar, invistam nessa área de Big Data e Machine Learning, que vocês não vão se arrepender. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Mais um vídeo aí de aplicação das técnicas de Machine Learning para reconhecimento de padrão em astrofísica, em astronomia, no caso, na classificação de galáxias, usando para isso uma técnica de reconhecimento de faces super poderosa que é o Deep Learning. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Deviante.com.br, patreon.com/spacetoday, apoia.se/spacetoday, Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!